Desde que o Senhor nos deu a oportunidade na sexta-feira de ouvir a primeira palavra, e ouvimos aqui várias palavras, né? Então, tivemos a quinta e agora a sexta. Todas palavras maravilhosas que o Senhor nos deu. Mas queria encorajar os irmãos. Por favor, irmãos, considere o que eu vou te falar. Esta quinta palavra, não desprezando nenhuma, mas considere colocar ela num lugar muito especial para você estudá-la, examiná-la, quantas vezes for possível. Por favor, irmãos. Falo isso para vocês de coração. Essa quinta palavra. Estude essa palavra. Ao término da ministração hoje aqui pela manhã, já veio no nosso coração, alguns irmãos se aproximaram, e nós decidimos tomar essa palavra, torná-la em sinopse, passar para os nossos grupos caseiros, para que a gente possa gastar um tempo aos pés do Senhor. Você pode achar, mas isso aí eu já li o Homem Espiritual 1, 2 e 3. Ah, é mesmo? Leu? E o quanto esse assunto te leu? O quanto foi vida? O quanto é vida? Porque nós estamos nos tornando PhDs em informações, Esse é o problema. enquanto espiritualmente somos esqueléticos. Essa é a questão. Nós somos uma geração que cultua informações. E todo mundo é especialista em tudo. Esse é o problema. O intelecto, cultura. A vida espiritual, não é intelectual, não é cultural, não é financeira, não é material, é espiritual. Então, por isso que ele falou, você leu isso, leu isso, leu isso, e quanto você foi lido? Isso significa quanto Deus está falando com você, está dialogando, está se relacionando. As pessoas não querem ouvir nem mais o outro. Como que elas estão ouvindo Deus se elas não ouvem nem o outro? A gente esquece que ouvir, Jesus Cristo nos alertou para ouvir o Espírito. E a gente não quer ver ouvir o outro. Quem disse que o outro não está falando em nome de Jesus Cristo? Quem disse que o outro não está falando o que o Espírito Santo quer que seja dito para mim? Eu tenho que ouvir o outro. Por quê? Porque eu tenho que, no mínimo, ouvir o outro. Senão, como eu vou ouvir Deus? Irmãos, eu sou a pessoa menos qualificada para pegar um martelo e um prego. Mas vocês não fazem ideia, irmãos, o quanto eu estou me qualificando para isso. Eu tenho uma furadeira, irmãos, elétrica, não tem nem fio. Eu nem sabia o que fazer com aquilo. Agora eu estou sabendo, sabe por quê? Tem vídeos que ensinam a usar aquilo. Então eu já estou furando tudo quanto é coisa que está na minha frente. Porque é uma geração que a gente tem todas as informações acessíveis. Eu nem sabia como colava um cano. De verdade, irmãos, nessas áreas aí. E cozinhar, irmãos, nem falo para vocês. Mas hoje nós somos uma geração que a gente aprende tudo, irmãos. É assim, muitas informações. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. A gente não perca isso de vista. Eu, sinceramente, eu estou maravilhado. Até disse para o Cláudio, eu orei tanto a Deus pela vida dele, para que o Senhor usasse ele, usasse a mim. Mas parece que eu orei mais por ele do que por mim. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Então, encorajo vocês, viu, irmãos. Então, vamos aqui. Nossa peregrinação. Vimos na palavra anterior sobre o papel dos trombeteiros. E você pode ver como cada um desses movimentos, eles se interagem, eles estão configurados entre si. Você vê que o papel dos trombeteiros está aqui no meio, entre a ordem da marcha e a nuvem. Isso faz todo sentido, irmãos. Porque se tem algo que temos presenciado nesses últimos anos, é como o inimigo tem trabalhado para o enfraquecimento dos ministérios locais, das comunidades locais. Eu falo para vocês com muita tristeza, e se da minha parte
parecer alguma arrogância, que os irmãos me perdoem, porque Deus sabe julgar meu coração melhor do que qualquer pessoa. A grande crise da igreja dos nossos dias não está no fato de que os irmãos não oram, de que os irmãos não têm generosidade, não são comprometidos, responsáveis. É que os irmãos são tão frios, indiferentes e negligentes. De verdade, tudo isso existe. Mas eu digo para vocês que a maior crise hoje é a crise dos anciãos. É a crise daqueles que deveriam exercer diante de Deus o papel profético, o papel do ensino. Aquilo que Paulo diz lá em Atos 13, versículo 1, os profetas e mestres nas assembleias locais. Existe muita compulsão pelo poder, pelo fazer. Existe um desejo muito grande de ficar na vitrine. Porque se isso aqui, irmãos, ministrar a palavra fosse uma vitrine, e se você tiver consciência, um mínimo de consciência do que é isso, você passaria longe daqui. Muito longe. Muito longe. Então, eu digo para vocês, e alguns por desconhecer isso, acham que isso aqui é um lugar de glamour. Amados irmãos e irmãs, essa é a grande crise. Aquilo que você vai vendo na palavra de Deus, o clamor do Senhor para encontrar vasos adequados. Homens que estão ocupados com a glória de Deus. Homens que buscam conhecer mais de perto o governo de Deus por meio do seu trono, os movimentos celestiais. Aqui Deus colocou os trombeteiros, eles tinham um grande papel. Qual era o principal papel deles? Manter sempre os olhos voltados para a nuvem, para os movimentos celestiais. Este era o principal papel dos trombeteiros, não era nem tocar a trombeta. Porque se eles tocassem a trombeta sem primeiro olhar para a nuvem, o toque era incerto, o povo ia ficar confuso. Porque eles iam tocar a trombeta, o que o povo ia saber? O povo, de repente, ia arrumar as malas, ia desmontar o tabernáculo, mas a nuvem ia ficar e eles iam sair. E fora da nuvem, o que tinha? Senhores, a nuvem, o fogo que tinha, era Deus. Através da nuvem, do fogo, que era visível, que era material, naquela ocasião, para nós hoje, significa espiritual. Deus está querendo falar com todos nós. O problema é receber o Espírito Santo no coração. É ter um amor ágape. É crer em Cristo, crer naquela cruz e dar vida por Cristo. É espiritual. Ninguém consegue dar vida física. É espiritual. Portanto, quando eu dou a vida espiritual a Cristo, para Cristo, por Cristo, eternamente, eu me comunico com Ele. Eu tenho o Espírito Santo que habita meu coração. Isso é uma realidade, só que é espiritual. Eu não posso provar isso para ninguém. Mas o Filho de Deus se comprova assim todos os dias. Mesmo assim, ele é um trapo de imundície que está sendo limpo, está sendo regenerado, está sendo tratado pela própria Trindade. Onde que a gente tem que olhar para Cristo, ser cristocêntrico, ouvir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ouvir a voz de Deus através da intuição e ter comunhão com a família de Deus. E passemos então a participar dessa família. Mas tudo isso é espiritual. Dia, irmãos. Um calor de mais de 50 graus Celsius. Então, o que eles faziam? Eles tinham que estar constantemente. Se um não estivesse olhando, o outro estava olhando. Ele sempre estava ali, sempre com o seu olhar para a nuvem. Esse olhar para a nuvem representa hoje, está vendo, ouvindo as mensagens celestiais, relacionando com o Espírito Santo.
Porque na época do deserto, lá que ele está falando, Jesus Cristo não tinha visto. Então o Espírito Santo vinha pontualmente e saía. A partir de Cristo, o Espírito Santo vem e quem crê em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar a pessoa. E aí que tem um novo nascido. É incrível, irmãos.